Já é bom dia? Não, ainda é boa noite. 11 horas e 22 minutos do dia 5. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de, de Filipenses, que é do povo Filipos, né? Que era a cidade que o rei, o pai do Alexandre, eu acho. Meu Deus, como é? Rei Filipe mesmo, acho que é. Que ele fundou, né? Eu estava até agora lembrada, mas depois eu olho. Mas isso é importante. Paulo foi dar testemunho de pessoas que não eram judia, como Jesus tinha pedido a ele, né? Para espalhar pelo mundo. E ele também, mas os outros criticavam muito. A gente vai sentir isso na leitura de Paulo, certo? Quando Paulo diz que as pessoas às vezes davam muito só para competir com ele, não por amor a Cristo. Então, problema sempre houve. A única diferença é o que você vai fazer. A melhor coisa que nós temos para fazer é ler as palavras, estudar as palavras da Bíblia, estudar a palavra do Messias, o povo da comunidade sagrada dos verdadeiros pais, ler livro dos verdadeiros pais, os sermões da mãe, porque aí ninguém lhe engana, ninguém cria dogmas em cima dos ensinamentos do Messias, tá bom? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, bondoso Jesus. Te pedimos que possa estar conosco e nos oriente a ler vossas palavras através dos discípulos, Jesus, que falava sobre vós, mas também sobre a segunda vinda vossa, a segunda vinda do Filho de Deus que o Senhor preparou desde o momento que o Senhor foi ao mundo espiritual. Por favor, permita que nós possamos, junto a vós, aprender a entender essa palavra, que nós que estamos vivendo na era da segunda vinda, podemos ler as palavras dos verdadeiros pais, da verdadeira mãe, da filha unigênita de Deus, para que possamos nos guiar pelas palavras dela, não por homens vãos que criam, Pai, dogmas e complicam a vida das pessoas. Por favor, coloca a vossa mão sobre essa comunidade para que eles sirvam verdadeiramente o vosso Filho, o terceiro Adão e a primeira Eva, Pai, a vossa filha, que é a primeira vez que Eva pisa na terra. A vossa filha, porque a primeira se passou para o lado de Satanás. Nós te pedimos que guie nossa mente e nosso coração para compreender todas as vossas palavras. E peço que o Senhor possa estar conosco nessa leitura e possa guiar nossas palavras e que nós possamos sempre estar lembrando de vossas palavras, as palavras dos verdadeiros pais. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Menina, eu fico aqui é o contrário, né? É o contrário, então eu tenho que fechar o olho para saber de que lado tá. Eu acho que é desse lado aqui, ó. Aí o cabelo fica passando para um lado para o outro. Meu cabelo é tão teimoso. Vamos lá para a leitura, que é mais importante. Deixa o cabelo para lá. Já tá tarde, né? Amanhã vocês veem. Sempre que eu puder eu vou vir. Às vezes eu tô com muita dor na coluna e eu não consigo ficar muito tempo, eu fico impaciente. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com bispo e diácono. Primeiro eles vão falar, né, de bispo e de diáconos. Diáconos era a primeira pessoa depois do bispo, né? E aí depois a gente vai ver que ele dá como deveria ser os bispos, padres, os bispos, pastores, né? Depois nos outros a gente vê isso, tá? Agora não. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, eles não são servos. Se Deus é pai, eles são filhos, né? De servo, porque isso era do Velho Testamento. E ele era judeu, ele estudava as palavras, né, do Velho Testamento. Dou graça a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Isso é o que os líderes têm que fazer, oração pelos seus membros, pelas pessoas que Deus dá para cuidar, os pastores, os missionários, os padres, né? Não só esperar uma vez por semana, mas orar todos os dias para que Deus conserve a vida espiritual e a proteção deles, de todos nós e deles, né? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aqui vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A boa obra é o quê? É praticar a palavra de Deus e proclamar a verdade às outras pessoas. Lembrando que Jesus disse, quem der testemunho será dado testemunho no céu, quem não der, ele não dará.
né? Isso serve para a segunda vinda. Como tenho um povo justo, sinto isto de vós a todos, porque vos retenho em meu coração, pois todo vós foste participante da minha graça, tanto nas minhas prisões como nas minhas defesas, na confirmação do Evangelho. Eles defenderam Paulo, né? Porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós tenho entranhável aflição de Jesus Cristo. E peço-te isso. Olha que coisa fantástica Paulo pede a eles para fazer. Um minutinho só. Paulo diz, peço isso, eu acho que isso deve ser para a gente, para todo mundo. Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Conhecimento o quê? De tudo. Como é que você vai dar conferência ou palavra para uma pessoa que tem o Evangelho, conhecendo o Evangelho? Como é que você dá Deus para as pessoas que conhecem a ciência, conhecendo pelo menos supostamente a teoria dessa ciência, para poder você mostrar Deus em todas as etapas, porque Deus é o maior cientista, Ele quem criou tudo, as leis do cosmos foi feita por Ele. Então, todo o conhecimento espiritual e os conhecimentos das educações que existem no mundo, das ciências do mundo, ok? Vamos lá. Em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, as coisas boas, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo. O que é que nós temos que ser um com o outro? Sincero e sem escândalo algum até o dia da vinda de Cristo, o qual já estamos vivendo na segunda vinda. O que é ser sincero? É leal com Deus, leal com nossos irmãos, leal com as pessoas próximas a nós. E ele continua, cheia dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Sermos justos, não só querendo que as pessoas sejam justas com a gente, mas a gente também ser justo com as pessoas, certo? E quero, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele via as coisas que ele passava como um teste que ele tinha que superar, né? De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, ele dava testemunho mesmo estando preso. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões e ousaram falar mais confiavelmente, sem temor. Ou seja, como Paulo mesmo preso continuava dando testemunho, isso serviu para as pessoas dar testemunho do Messias sem temor, o que deve ser feito também na segunda vinda. Né? Sem temor. Verdade é que também alguns pregaram a Cristo por inveja, por prófia, e outros mais por boa vontade. Ou seja, alguns davam testemunho de Jesus só porque alguns estavam se destacando nessa nova verdade. Mas tem que levar a sério, porque com de Deus ninguém zomba, né? Uns, na verdade, anunciavam a Cristo por contentação e não puramente, ou seja, é porque eu entendo, porque eu sei, eu vou ensinar porque eu sei. E não porque eu quero passar da maneira mais fácil possível as pessoas compreenderem sobre a vinda de Cristo. Não porque eu sei, mas porque eu aprendi com alguém. No meu caso, aprendi com o pai Mun e a mãe Mun. Entendeu? Então, quando você aprende, você tem que dizer que essa palavra não é sua, o que você sabe não é seu. Tem o dono, né? Enviado por Deus. Então, isso que Paulo está dizendo, não faça puramente, com pureza, de sinceridade, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Ou seja, eles ainda acusavam Paulo. A outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Quer dizer, ele foi preso porque estava defendendo o quê? As palavras de Jesus. Isso é que vale a pena, certo? Mas que importa? Ele pergunta. Quanto que Cristo seja anunciado? Deixa que ele fale de qualquer jeito, porque quanto Cristo seja anunciado de toda maneira, ou de fingimento ou de verdade, nisso me regozio e me regozio ainda mais. Ou seja, mesmo que eles estejam pregando sobre Cristo, mesmo que não sejam verdadeiros, mesmo que eles não estejam pregando, fazendo o que eles pregam, eles estão falando de Cristo. Então ele ficava alegre, né? Porque o que vai restar é a verdade. E depois as pessoas são desmascaradas. Porque sei que disto me resulta a salvação. A vossas orações pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O que resulta a salvação? Um orar pelos outros, um servir ao outro, outro entender que nós todos somos irmãos perante um só Deus e um só Cristo, certo? Na segunda vinda do Messias será do mesmo jeito.
Se fizer diferente, está indo contra os princípios, criando dogmas. Segundo a minha intenção, expectativa e esperança de que nada serei confundido, que nós não sejamos confundidos por verdades vãs fora das palavras do Messias, dos verdadeiros pais. Antes, com toda a confiança em Cristo, será tanto agora como sempre, agradecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Porque vai para onde? Ele estava servindo ao Messias. Se ele morresse, ele ia para onde? Para o paraíso, onde estava Jesus, né? Na segunda vinda é aberto o reino dos céus. Mas se vivo na carne, me dê fruto da minha obra. O que é dar fruto da obra? Tem pessoas que nascem espiritualmente para o Messias. Não sei então o que devo colher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele queria ir para o mundo espiritual, porque isto ainda é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor a vós, ficar na carne. Ou seja, às vezes ele queria partir, né, para ficar com Jesus e para o paraíso, mas ele sabia que as pessoas ainda estavam precisando dele. Então, ficar aqui no corpo físico e dar testemunha é bem melhor. Eu entendo bem Paulo. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós por proveito, com gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Ou seja, não se porte dignamente conforme a educação que um homem está lhe dando. Veja qual é a palavra do Messias, do verdadeiro Pai. Se comporte dignamente dentro das palavras dos verdadeiros pais. Para que quer vá em vos e vos veja, que esteja ausente ou cerca de vós, que esteja no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E nada vos espantei dos que resistem, ou que para eles, na verdade, é indício de perdição, porque eles estavam dando testemunho para outras pessoas sem ser judeus. Ele julgava que Paulo estava levando as pessoas à perdição, mas não, Jesus mandou dar o evangelho para todo mundo. Esse evangelho do reino será pregado, e ele disse, ide e pregai o evangelho, quando ele distribuiu os apóstolos com missões, certo? Ele não disse só para judeus, para o mundo. Tanto é que ele disse, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho para salvar aqueles que nele creem. O mundo, não foi só judeus, foi para o mundo. As pessoas não entendem isso, mas está lá na palavra. E nada vos espantei, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, ou seja, sofrer, porque naquele tempo era muito difícil, a gente passou por isso também, né? Era perseguido, maltratado quem estava com Cristo. Então, não só viver em relação aos ensinamentos de Cristo, mas também ia padecer, porque ia ser perseguido. Tendo o mesmo combate, por isso que ele disse, eu combati o bom combate. Mesmo combate que já em mim tendes, visto agora, ouvis que está em mim. Amém. Ou seja, ele está dizendo, combata com bom combate, sem perseguir ninguém, sem maltratar ninguém, só ensine a verdade que não é sua, que é do Messias. Esse é o ensinamento e as palavras de Paulo, que cabe para a gente da igreja, da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Nós não temos direito à verdade, essa verdade não é minha. É dos verdadeiros pais, eu aprendi com ele, amar cada vez mais, compreender cada vez mais Jesus. E eu desejo isso para todos vós, que aprenda a palavra, não escute só dos outros, estude você. Mas eu ouvi dizer que era assim, sim, mas se não for, ninguém leva você para o céu a não ser você mesmo. Porque só há uma porta, o Messias. Não tem como um pastor lhe salvar, você tem que andar até a sua salvação, praticando ela todos os dias. Eu desejo que todos permaneçam. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda, Helena. Que bom, eu vi agora. Me desculpa que eu estou lendo no Word. Feliz Dia das Crianças. Olha que 10. Dê um abraço em todos os netos. Um beijão. Feliz Dia das Crianças para você e para os netos, minha irmã. E um bom dia para você aí. Que seja um dia de muita alegria. Obrigada por estar aqui. Um beijo no seu coração. Então, hoje nós lemos Filipe só tem 4 capítulos, vai ser rapidinho. E nós estamos verdadeiramente vivendo na era do Messias. Está na era da gente se concentrar. Se não encontrou, ora, pede ao Pai Celeste. Assim a gente vai participar de estar
de pé diante do Filho e da Filha de Deus, do terceiro Adão e da primeira Eva. As outras não conseguiram, Jesus não conseguiu encontrar porque ela não nasceu, era para nascer numa família e a família abandonou Jesus, né? Então, outra família ligada à tribo dele. E a primeira Eva, todo mundo conhece que ela se uniu a Satanás. Então, é a primeira vinda da Filha de Deus sobre a terra. E nós temos que orar a Jesus, que Ele é o maior interessado que nós encontramos. Certo? Uma boa noite toda. Fique todo na presença do Pai Celestiais. Muito obrigada, Helena. Um beijo no seu coração e um beijão nas crianças lindas que você tem. É muita bênção. Um beijo, minha irmã. Fica com os Pais Celestiais. Viu? Feliz Dia das Crianças para você e suas crianças.